Olá, boa tarde, 2h40. Seja bem-vindo ao Mercado Financeiro com as principais notícias do dia da economia e dos mundos dos negócios. Eu sou Luiz Arthur Nogueira, ao meu lado, Sami Dana. Boa tarde, Sami. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Nós, brasileiros, pagamos cerca de 12 bilhões por mês em tributos e subsídios. Não à toa, o custo de energia no Brasil, quando ponderado pela renda per capita, é o segundo pior, de acordo com um levantamento feito pela Abrace, com 33 países. Primeiro eu vou pedir para colocarem a tabela aí na tela. Temos a tabela, por gentileza. Como funciona? Essa tabela, vocês podem ver que tem os países, que são os que têm os piores custos-benefícios, ou seja, as contas mais caras do mundo. E aí, a Colômbia, por exemplo, ganha 5.892 dólares, é a renda per capita anual. Aí pegaram o preço de 1 megawatts-hora, que é 148 dólares. E aí fizeram a seguinte conta, assim, ó, a família consome em torno de 200 kWh, ou seja, 1/5 desse valor, e viram quanto isso representa da renda, e fizeram um índice. Nesse índice, que aí é o próximo gráfico, o Brasil amarga a segunda colocação, a segunda pior colocação entre 33 países. A gente tem o gráfico que vai mostrar bem isso, vou pedir para colocarem. Olha só, então a Colômbia é o pior custo-benefício do mundo, depois vem Brasil, a Turquia, Chile, Portugal, Polônia e por aí vai. Agora, o que é interessante, que desses todos os países, Luiz, o Brasil é o único que tem uma matriz energética diversa. A gente tem energia eólica, energia solar, hidrelétrica, termoelétrica, e não faz muito sentido. Aí eu fui pesquisar um pouco e cheguei à seguinte conclusão. A própria Abrace mostra que 46,5% da conta de luz é imposto. E subsídios. Então, a gente viu naquela privatização, né, na tentativa da desestatização da Eletrobras. Queriam pôr um monte de jabutis. O que é isso? É político puxando para os seus redutos. Quem paga isso? A sociedade. Então, isso é um problema grave, é um problema que as pessoas ainda não entendem que subsídio significa que eu estou ajudando você, mas todo mundo paga essa conta. E a gente amarga aí nesses rankings. Não tem sentido algum o Brasil ter uma conta de luz tão cara. Pois é, Sam, me preocupa muito essa questão da carga tributária, porque a gente só tem uma chance de virar esse jogo em todos os setores da economia. A gente precisa acabar com esse elefante que é o Estado brasileiro. Ou a gente enxuga o tamanho do Estado, a gente jamais vai ter alguma chance de, no futuro, reduzir carga tributária. Então, o primeiro passo deveria fazer uma reforma administrativa para enxugar o tamanho do setor público. Segundo passo, privatizações, acabar com um monte de estatal ineficiente. E aí sim começar a criar condições de que o Estado foque nos temas para os quais ele deveria de fato exercer a sua função: educação, saúde, segurança pública e, por que não, criar um bom ambiente de negócio, sem atrapalhar quem quer empreender. Com esse peso de carga tributária, o Sami colocou um exemplo emblemático aqui do setor de energia, e infelizmente nós contribuintes vamos continuar pagando muito imposto, trabalhando 3, 4 meses por ano apenas para pagar impostos. E para falarmos um pouco mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a pesquisadora associada do Grupo de Economia da Energia do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Clarice Ferraz. Professora Clarice, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, obrigada, pessoal. Boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo. Professora, o que dizer de uma carga tributária tão elevada sobre o custo da energia aqui no Brasil? Olha, ela não é tão diferente, né, do que em muitos países. Então, a gente tem um problema efetivo, né, de realmente a carga tributária é elevada sobre a nossa conta de luz, mas o que tem onerado muito a nossa tarifa são outras questões, não é, mais profundas. Mesma coisa aconteceu com a gasolina,
né? A gente teve preço internacional mais alto ainda, a gente já teve impostos também mais elevados, e por que agora essa explosão tarifária? Então, eu acho que seria muito interessante e muito esclarecedor para todo mundo que nos ouve se a gente também explorasse esses outros elementos, porque a carga tributária, sobretudo, a maioria deles é inclusive um percentual, né, sobre determinados valores, relacionado ao próprio valor da geração da energia. Então, se esse valor da energia está muito alto e o imposto é um percentual disso, ele cresce também, né? E vai crescendo junto, e tudo isso vai ficando muito importante. Mas o que está no começo desse problema muito grande é efetivamente uma energia cara, tá? Uma energia cara, que vem se tornando cara a cada ano que passa. Então, a carga tributária é um problema? É, mas sempre foi. Então, o que agora está provocando esse desequilíbrio maior? O que agora está provocando tanta confusão? Acho que a gente podia, né, começar a explorar um pouquinho. A gente tem um problema similar ao dos combustíveis, como você mesmo levantou. O ICMS, por exemplo, é pesadíssimo. Perfeito. E faz sobre o valor total. Então, quanto mais caro, mais arrecadam. E, claro, a gente acabou de sair de uma pandemia, então as pessoas sofreram muito, perdemos vidas, perdemos dinheiro, perdemos tudo, então devia ser revisto. Mas eu queria perguntar em outro aspecto. Quando a gente olha a matriz energética brasileira, ela é boa. A gente tem diversas fontes. Eu tenho visto já mercados, né, principalmente fora do Brasil, empresas que conseguem armazenar energia eólica ou armazenar energia solar. Então, elas armazenam em baterias. Isso é claro que não é para o pequeno consumidor, é para o grande consumidor, mas que podem ser usadas no contraciclo do pico do valor de energia. O nosso mercado para o consumidor também não é livre. Como que você vê isso, essas inovações? E, por outro lado, como eu falei, eu até anotei aqui, quando a gente fez a desestatização, no projeto estava construção de termoelétricas em regiões sem infraestrutura de transporte de gás natural. Ou seja, a gente não beneficia o que a gente tem vocação e fica num jogo político. Mas eu sei quem paga a conta, somos nós, né, a população. Perfeito. Não, excelente comentário, né? Além dessa privatização, na verdade, o projeto ele engloba um monte de coisa que não é só a privatização. Então, para aprovar a privatização, compensações foram oferecidas pelo governo federal aos membros do Congresso. Então, saiu esse tipo de jabuti, né, esse tipo de aberração e de distorção que onera a nossa tarifa. Por exemplo, essas termoelétricas em regiões onde não tem infraestrutura. Então, você vai construir uma infraestrutura caríssima, você vai consumir um combustível caríssimo e você vai colocar tudo isso na conta do consumidor. Então, isso não tem como onerar a nossa tarifa, esse projeto de privatização, porque ele em si, né, já traz o aumento de preço relacionado à perda da energia barata da Eletrobras, mas, além disso, ele vem com todo esse conjunto de medidas que foram feitas para justamente tornar esse projeto mais atrativo. E só no gás, por exemplo, que a gente está falando aqui, são 40 bilhões de reais, né, de infraestrutura. Fora o consumo do combustível para alimentar essas termoelétricas ao longo dos anos, que só quem sabe é Deus o preço, né? A gente tem uma crise energética mundial em torno do gás. Como é que o governo espontaneamente aumenta a participação do gás? Antes de eu passar para o Luiz, a União pela Energia, que reúne associações do setor elétrico, estima aí em 84 bilhões de dólares o valor a ser acrescentado nas tarifas. Luiz. Professora Clarice, há alguma possibilidade de a privatização da Eletrobras mudar alguma coisa na realidade, na ponta do lápis para o consumidor, ou, na sua avaliação, não vai acrescentar nada? Não, ela vai mudar para pior, porque vai aumentar a nossa tarifa fatalmente. Não tem como não ter aumento na privatização da Eletrobras. Então, dizer que, né, a ineficiência do Estado será compensada, né, admitindo que ela exista, tá? Que eu não vou concordar, mas enfim, mas admitindo que ela exista, o que acontece é que realmente, como tem todos esses aportes que vêm junto, e como, na verdade, essencialmente, o que eu acho de problema primeiro nessa privatização é a questão da descotização, quer dizer, você vai pegar a energia mais barata que compõe a sua tarifa de luz, que é a energia das usinas cotizadas, não sei se todo mundo está, né, entendendo bem, mas qualquer coisa a gente explica, mas quer dizer, você vai pegar essa energia mais baratinha e você vai liberar para ser vendida no mercado. E no mercado há quantidades e preços livres. Então não tem como uma pessoa que ganha R$70 por megawatt-hora, quando o mercado está em 2.000, está em 1.500,
espontaneamente querer vender. Inclusive, eu acho que recebe até um processo dos acionistas, né, se quiser vender a um preço de 60, 70 reais. Né, vai contra os interesses da própria empresa. Então, é 20% da nossa energia que sai de um patamar de preço muito baixo e que não tem teto. Está se travando agora no Congresso o avanço de uma medida enorme de reforma do setor elétrico. Vai mudar o preço de todas as coisas. Então, a pessoa que é dona do reservatório, em vez dela vender a 60, 70 reais, ela não vai nem vender a 1.500. Ela vai vender ao preço que custaria evitar o colapso, né? Que é ele que está segurando ali na ponta e fala, olha, você despacha agora, eu preciso da sua energia, porque a gente está com muita renovável e não tem quem entre aqui para firmar. Então, você pode vender? Vendo, é 3 mil reais. Não tem como, entendeu? Então, quando o mercado é livre mesmo, oferta e demanda, que você começa a ter uma participação maior de renováveis, quem fica com o controle de estoque, né, seja uma bateria, seja um reservatório, porque o reservatório nada mais é do que isso, uma bateria renovável, Sim. que ainda, né, tem mobilidade de transmissão, ele fica com o controle do estoque na mão. Então, ele, no limite, está controlando se vai ter déficit, se não vai. E ele pode cobrar o quanto ele quiser. Então, em momento de escassez, isso é severo, isso é muito grave. Então, na verdade, e o que a gente viu em privatizadas, aí só para pegar um outro pontinho rapidinho, Luiz, é realmente a deterioração da qualidade do serviço. Né, você vê rapidamente grandes programas, né, de enxugamento, né, do corpo técnico, etc., se contratam novos, que são mais baratos. Teve uma distribuidora agora, me escapa o nome, mas que a própria distribuidora veio dizer, realmente a gente mandou embora muita gente com experiência e o novo pessoal não está ainda conseguindo prestar o serviço corretamente. Então, essas são coisas que acontecem na realidade, que quando a gente está falando de privatização, né, de um esforço muito grande de aumentar a margem de lucro, e se acaba fazendo aqueles esforços, né, mais óbvios, né, de sair cortando o pessoal, de começar a mesmo, até às vezes diminuir até mesmo a manutenção. E isso tudo é agravado, professor, pelo fato que não tem concorrência. Porque, assim, Perfeito. Monopólio público é ruim. Monopólio privado é pior ainda. Então, o que dizem as bases, os economistas, que são os casos, meu caso do Luiz e muitos outros, é o seguinte: você privatiza, mas você deixa o consumidor comprar no livre mercado. Hoje, o que a gente tem é um sequestro, às vezes, pelo privado. Eu, na minha casa, só posso comprar daquela empresa. Eu não posso fazer isso. E aí, se tiver livre mercado, a empresa que deixar o serviço ruim, a qualidade ruim, deteriorar a prestação, como você falou, vai ser penalizada escolhendo outras. Então, é um setor que precisa de regulação, mas precisa ter mais empresas. Então, a gente tem que ir com passos devagar. Agora, muitas tecnologias novas não chegam no Brasil por conta desses subsídios malucos. Olha, uma questão importante, eu acho, a gente avaliar, é que essa livre concorrência no setor elétrico, ela não acontece com essa facilidade toda. Na verdade, ela jamais foi observada empiricamente, né? Eu sou estudiosa dessas reformas há mais de 20 anos, então, na teoria, era uma coisa, na hora que você vai olhar a experiência mesmo dos países, é uma coisa que precisa de escala, né? Então, são grandes operadores. Então, para você ter isso, né? E isso nunca aconteceu. Então, mesmo na Inglaterra, que foi o primeiro a abrir, você tinha um número X de empresas que era considerado, né, o adequado para estimular a concorrência, mas por restrição de transmissão ou por outras restrições de acesso, você acaba criando, né, menores monopólios ou acaba criando estruturas que permitem, né, a prática de poder de mercado. Então, eu dizer para a minha distribuidora, eu não quero mais você porque o seu serviço piorou, até a gente fazer todas as tratativas com uma agência reguladora, que a qualidade, né, cuja qualidade a gente tem várias críticas aqui para fazer, a gente não sabe como vai ser isso. Quanto tempo eu levo para sair de uma distribuidora para outra? Qual vai ser a burocracia para a gente sair de uma distribuidora para outra? Vai ter custo de adesão? Não vai, não tem nada explicado. Então, essa gente, pequeno consumidor, como ameaça moral para um distribuidor, se eu não me comportar bem, ele vai sair do meu serviço e ele vai para o outro, a gente não tem força suficiente. O que você viu na Inglaterra, o que eles fizeram, eles tiveram que entrar para proibir alguns tipos de contrato. Agora, no Texas, a mesma coisa. Né, você tinha, o mercado é totalmente livre, é esse modelo que se quer aqui no Brasil, o sistema colapsou, empresas faliram e as pessoas se endividaram. Você saiu de 70, 80 reais ou dólares o megawatt-hora para 9 mil, que era o preço teto. Muito então obrigado. não tem como, né?
Tá certo, professor. Acho que tem várias coisas e também usar essas tecnologias. Conversamos com a pesquisadora associada do Grupo de Economia da Energia do Instituto de Economia da UFRJ, Clarice Ferraz. Muito obrigado pela sua participação. Outra notícia que foi do dia, o Fundo Monetário Internacional levou a projeção de crescimento do Brasil para 2022 de 0,3% para 0,8%. Para 2023, o fundo diminuiu a estimativa de aumento do PIB brasileiro de 1,6% para 1,4%, um movimento em harmonia com a alteração adotada pela instituição oficial em termos globais. O Brasil é um dos poucos países que tiveram aumento no indicador para 2022. Isso porque a invasão russa à Ucrânia levou a FMI a uma redução da estimativa do crescimento global de 4,4%, isso foi feito em janeiro, para 3,6% nesse último relatório. O fundo ainda adverte que a guerra no leste europeu tornará mais elevados os preços de commodities e ainda mais persistente a inflação alta pelo mundo, que já vinha sido carregada pela pandemia. Luiz. Pois é, e essa inflação alta afeta os mercados. Vamos aos números do Ibovespa, das principais bolsas pelo mundo, para a gente conferir como é que está o pregão no dia de hoje, nesta terça-feira. Aqui no telão vemos o Ibovespa em queda de 1,03%, mau humor na Europa inteira, tudo no vermelho. A exceção agora é nos Estados Unidos, Dow Jones em forte alta de 1,21%, o índice S&P 500 1,32% e também temos a Bolsa Eletrônica Nasdaq subindo 1,88%. Na Ásia tivemos comportamentos mistos. As moedas, rapidamente checando, vamos ver neste momento como é que está o dólar. O dólar opera neste momento, temos o gráfico? Não temos, então fica... O dólar nesse momento 4,68, com uma alta de 0,48%, e o euro 0,59 a R$ 5,05. O Bitcoin 41 mil dólares, alta de 1,22. Agora, 2 horas e 57 minutos. Vamos às principais notícias do dia do mundo dos negócios com o nosso comentarista Bruno Meyer. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Sami. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Mercado Financeiro. Ontem vocês repercutiram o interesse da gigante americana Microsoft no Twitter. Permitam trazer novas informações sobre o interesse pela rede social, desde que o empresário Elon Musk anunciou que adquiriu 9,2% da empresa, o que o transforma no maior acionista, e também a intenção de adquirir todas as ações do Twitter por 43 bilhões de dólares. Agora, a empresa de private equity Apollo Global, que é a dona do Yahoo, deve fazer uma proposta para comprar o Twitter. Segundo informações do The Wall Street Journal, a companhia deve recusar, com isso, a oferta de compras de Elon Musk. A gente vai continuar acompanhando aí essa novela entre Elon Musk e Twitter. E a Johnson & Johnson destaca que as vendas da companhia subiram 6,3% em um ano, a 12 bilhões e 800 milhões de dólares, enquanto os produtos de higiene caíram 1,5%. As vendas de vacinas contra a Covid-19 totalizaram 457 milhões de dólares no primeiro trimestre, ante 100 milhões de dólares no ano anterior. Nos Estados Unidos, as vendas do imunizante caíram quase 25%, mas essa subida de vendas ocorreu por conta das vendas internacionais. E mudando de setor, a fabricante de aeronaves brasileira Embraer disse nesta terça-feira que entregou 14 jatos no primeiro trimestre de 2022, o que inclui 6 aviões comerciais e 8 executivos. E a carteira de pedidos alcançou 17 bilhões e 300 milhões de dólares em 31 de março. E para finalizar, a Coca-Cola e o grupo italiano de bebidas alcoólicas Campari assinaram um contrato de distribuição no Brasil. As estratégias para distribuir tanta bebida serão definidas para cada estado e região e o valor do acordo não foi divulgado. De acordo com a Coca-Cola, a parceria com a Campari faz parte da estratégia de longo prazo para diversificar cada vez mais o portfólio. A companhia italiana é dona das marcas Campari, Aperol e Sky Vodka. A Coca-Cola, além de refrigerantes,
distribui alguns rótulos de cerveja do grupo Heineken, como Sol e Kaiser, e no ano passado comprou a cerveja artesanal Teresópolis e assinou acordo de distribuição com a cervejaria espanhola Estrela Galícia. Luiz e Sami, é com vocês. Obrigado, Bruno.